Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, por que o apóstolo João foi jogado na ilha de Patmos? Por quê? Nós temos o costume, né? Nós já ouvimos falar que ele foi jogado para trabalhar nas minas de sais minerais que havia na cidade de Éfeso. Né? Foi jogado lá para morrer naquelas minas. A verdade é um pouco mais profunda e mais fascinante. Você tem que ter em mente uma coisa: a ilha de Patmos era a segunda localidade mais importante de adoração à deusa Diana, ou conhecida como Artemis. Diana era aquela deusa que era adorada na cidade de Éfeso. Tem um episódio no livro de Atos onde fala que, com o choque do trabalho missionário de Paulo na cidade de Efésios, os efésios então protestaram contra os cristãos, contra a evangelização em nome de Jesus, e ficaram gritando por quase meia hora: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E sabemos que o apóstolo Paulo queria ir no teatro para poder pregar para aquela multidão que estava ali, revoltada, sedenta de sangue, e ele foi impedido pelos irmãos que estavam com ele. Então, na cidade de Éfeso estava o principal santuário da deusa Diana, com uma estátua enorme, gigantesca, que, segundo alguns, diziam que tinha caído do céu como um meteorito, uma imagem já pronta. Então ali era o centro, o epicentro da adoração da deusa Diana, em Éfeso. Mas a ilha de Patmos era o segundo lugar mais importante de adoração à deusa Diana. Por quê? Porque, regredindo um pouco, ou regredindo bastante, né, atrás, na mitologia grega, Diana era irmã do deus Apolo. Apolo era o deus do sol e Diana, Artemis, a deusa da guerra, como também a deusa do amor, a deusa toda-poderosa e por aí por diante. E na mitologia, ela tinha feito surgir das profundezas do oceano uma ilha, aonde seria uma ilha totalmente dedicada ao seu nome. Não pense numa ilha assim como 2 metros por 2, 3 por 3, não, uma ilha realmente um pouco grande, aonde seria dedicada ao seu nome e à adoração à sua pessoa. Nesta ilha foi construído o segundo maior centro de adoração à deusa Diana, ou Artemis. Você já está ligando os pontos, né? Então tá bom. João foi parar na ilha de Patmos por causa de um acontecimento anormal lá da cidade de Roma, lá no coração do Império Romano. É que na época de João, do apóstolo João, o imperador era Dominiciano. E Dominiciano era um imperador um pouco vaidoso, né? Vamos dizer assim, muito vaidoso. E ele teve uma ideia de querer ser adorado como Deus em vida. Os imperadores, desde Júlio César, que era o primeiro César, eles eram adorados como Deus após a sua morte. Enquanto eles estavam em vida, eles eram venerados como filho dos deuses, um ser divino, mas ainda não digno de adoração, mas sim de veneração à memória, à sabedoria e à capacidade do imperador, mas não adoração. Não se adoravam no pé da imagem do imperador enquanto ele estava vivo. Tinha-se respeito pela inteligência e a sabedoria do imperador, uma veneração
a figura central do imperador. Só que Domiciano ele queria mais, ele queria ser adorado como Deus em vida. Ele queria que nas principais cidades do império fosse erigido imagem sua e que ali fosse queimada incenso e feito orações para ele como um ser divino. Alguns senadores rejeitaram e resistiram a essa ideia, porque ia mexer na política central da figura do imperador. E como era um jogo político, ele não tinha então o apoio da maioria ou de todos os senadores, e ele carecia então de apoio político. E o que ele fez? Ele lançou uma campanha política em todo o Império Romano atrás de apoio político para essa sua pretensão, para que realmente fosse feita esta lei. E o que ele prometia para as cidades, as mais importantes, entre elas, aonde estava a cidade de Éfeso? Ele prometia aquelas regalias, isenção de alguns impostos, construção de teatros, anfiteatros, realização de Olimpíadas e por aí por diante. Alguns benefícios, mas que era importante para as cidades. E o líder da comunidade da cidade de Éfeso, ele estava de acordo em apoiar Domiciano nessa sua pretensão. Porém, na cidade tinha um pastor, o pastor da igreja de Éfeso, que era o apóstolo João. Era um pastor influente não somente dentro da igreja, mas também na comunidade de Éfeso. A sua virtude, sua sabedoria e além de tudo, sua íntima comunhão com Cristo fez com que ele se tornasse uma figura muito importante, uma voz não ignorada entre os não cristãos na cidade de Éfeso. Então o líder da cidade, o governador daquela região da Ásia, ele ficou muito revoltado porque João protestava contra. Entregou João para o imperador, que, segundo alguns historiadores, em primeiro lugar, antes de jogar João num tacho de óleo fervente, tentou afogar João, tentou jogar João no mar, nos rios, e parece que João não afundava, sempre boiava, sempre boiava. E aí pegou João então e jogou num tacho de óleo fervente. E a surpresa foi que João saiu dali com a pele ilesa, sem nenhum vergalhão, sem nada, saiu lisinha. O imperador, é claro que ele se assustou com aquilo ali. O homem não morre. Ele teve uma ideia, então, de jogar João nesse centro de adoração à deusa Diana, para que, por meio do entorno, do ambiente, do meio em que João vivia, ele viesse ser reeducado ou até mesmo conquistado para o paganismo. Porque se João fosse jogado lá como escravo para trabalhar nas minas de sais minerais com o pé acorrentado, ele jamais voltaria para a cidade de Éfeso. Ele nunca mais voltaria. Possivelmente não sairia de lá vivo, contando também que tinha uma idade já um pouco mais avançada. Ele foi jogado lá não para trabalhar como escravo, mas para ser influenciado, para tentar, o imperador queria tentar mudar a mentalidade de João. Isso seria também uma cartada de mestre. Ele conseguir conquistar aquele ancião para o seu lado, ele conseguiria o apoio de Éfeso e de outras localidades. Você está entendendo? Então, naquela cidade, no segundo maior centro de adoração à deusa Diana, João foi jogado lá para ser influenciado pelo meio ambiente que o cercava. Foi nesta ilha que Jesus apareceu para João e deu a revelação do Apocalipse. Ok? Deus os abençoe. Até uma próxima.